Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o tema duplo suicídio por amor e dever, o estudo moral, né? E aí a interrogação, que é bem o que eu quero chamar como título dessa palestra: o que fizeste do amor? Podemos dizer assim que, para mim, esse é o verdadeiro título dessa palestra: o que fizeste do amor? E nós aproveitamos para falar desse tema sobre o suicídio, porque nós estamos no Setembro Amarelo e realmente nós estamos numa situação, vamos dizer que piorou, mas a situação grave no planeta continua desde há muito com relação ao suicídio. O que nós temos hoje é mais mídia, o que nós temos hoje é mais foco numérico, uma população maior, então essas coisas ficam mais evidentes. Mas é bom que fique evidente para que possa ser tratado, para que possa haver uma medicina do bem, né? Uma medicina integral, que envolva o homem integral no seu aspecto físico, moral, espiritual, emocional, ético, para tratar de situação doentia tão grave. Aqui antes uma colocação. Nós, de há muito, desde que a gente estuda aqui a obra Os Quatro Evangelhos de Agostinho, Pietro Baldi e outras obras, nós prezamos por sempre fazer um trabalho em defesa da vida, dizendo não ao aborto, dizendo não ao suicídio, à pena de morte, à eutanásia, e corroborando com um outro item fundamental, que é ter um laço de amor na sua família, envolva a sua família em vibrações de bem. Essa é uma campanha da Federação Espírita Brasileira e que ela tem por lema que é uma campanha permanente. Muito bem. Sendo assim, aproveitando o mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, então vamos falar do suicídio. Mas é bom recordar que tudo tem que ser visto também com um olhar do amor. Por isso que o nosso Chico Xavier, ele aparentemente pedia para não se falar de suicídio nos centros espíritas. Aparentemente, porque ele não condenava as palestras sobre suicídio nos centros espíritas, muito pelo contrário. Ele queria que as palestras fossem feitas na base real do amor, com um critério, com um cuidado. Então, por exemplo, em algumas instituições, e aqui nós vamos falar particularmente da Fundação Marieta Gaio, aqui em Poço César, onde o Chico Xavier tantas vezes visitou na década de 70, a recomendação é que quando chegasse, pelos estudos da codificação, o momento de se falar do tema suicídio, que fosse feito por alguém da diretoria, ou então por um orador que tivesse conhecimento, que tivesse uma postura de equilíbrio, né? Porque você imagina que nós estamos aqui com as portas abertas, qualquer pessoa poderá vir aqui nos assistir, e se a gente ficar falando de coisas extremamente dolorosas, extremamente, às vezes, dura, agressiva, que consolo, que conforto nós poderemos dar para uma mãe, para uma avózinha, né? Para uma esposa, para um pai, diante de situações assim tão graves. E fora que nunca deve se abordar o suicídio só pelo suicídio, e sim o problema moral, o problema ético, o problema social que também desencadeou o suicídio e que é uma situação tão grave. Quando diz, por exemplo, que um suicida sofre, não está só falando da situação em si do suicídio, mas do seu nível de comportamento e de como ele encarava a vida. Essa visão obscura que se tem da vida que é a maior causa do sofrimento em si, né? Então, assim, sem mais delongas, vamos para um caso
de suicídio. E esse caso foi estudado pelo nosso Allan Kardec, tanto no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, como na Revista Espírita, de julho de 1862. Então é bom que nós temos aí um estudo ponderado do codificador. Mas essas coisas assim, por exemplo, de suicídio, de homicídio, de outros, adultério, de outros crimes que causam situações muito embaraçosas para a sociedade, muitas vezes essas coisas são estampadas na mídia, né? E você de repente está ali diante de um zap, diante de uma página, de um site, né? Ou diante mesmo de um jornal impresso. E aí, você está diante dessa informação. Vamos imaginar aqui no caso do Kardec, de um jornal impresso. Então é bom que também esse tema vai nos ajudar a saber como ler uma notícia. E quando uma notícia chega assim de forma bombástica na nossa visão, né, como proceder? Qual a melhor atitude? O que se pode fazer? Como ler uma notícia e fazer com que ela passe a ser positiva? Ou melhor, como que a gente pode, em lendo uma notícia, transformar ela em benefício de alguém? Então, eu acho que esse também é um aprendizado muito legal que nós vamos ver aqui na nossa palestra. Então, sem mais delongas, vamos para esse caso de duplo suicídio por amor. É isso que vai acontecer com o codificador. Ele vai ler um jornal. E por causa desse jornal, ele vai fazer um estudo. Então, vamos lá. Está no Opinião Nacional, de 13 de junho de 1862. Terça-feira última, 2 caixões entraram na igreja da Rua Nova. Eram acompanhados por um homem que parecia presa de uma dor profunda e por multidão considerável, em recolhimento e tristeza. Eis um breve relato dos acontecimentos em consequência dos quais se realizaram aquela dupla cerimônia fúnebre. Então aqui está a igrejinha, né? E foi uma multidão acompanhar aquela dupla cerimônia fúnebre nessa igreja. O que já começamos assim a refletir, né? A ponderar. Numa igreja houve uma cerimônia fúnebre, ou 2 cerimônias fúnebres, e o caso é de suicídio. É possível? Era assim que se agia naquela época? Guardemos essa informação por enquanto. Continua o codificador. A senhora Palmira, modista, residia com os pais. Era dotada de um físico encantador, ao qual aliava um caráter amável. Era muito requestada com propostas de casamento. Então nós temos uma moça bonita, que morava com os pais, então acolhida, tá certo? E que recebia muitas propostas de casamento. Entre os aspirantes à sua mão, havia preferido o senhor B, que por ela nutria viva paixão. Embora o amasse muito, por respeito filial, julgou-se dever ceder à vontade dos pais, de desposar o senhor D, cuja posição social lhes parecia mais vantajosa. O casamento foi celebrado há 4 anos. Então, se nós estamos em 62, o casamento foi celebrado em 58. Agora, é interessante que ela amava a B, e B tinha paixão por ela. Poxa, seria um relacionamento de felicidade. Mas ela quis agradar os pais e preferiu o senhor D, porque o senhor D tinha maior recurso financeiro. Aí já começamos a refletir: o que fizestes do amor? Os senhores B e D eram amigos íntimos e não deixavam de se ver. Quer dizer, os dois eram amigos, estavam sempre se vendo. Então isso, de alguma forma, vai acabar provocando o encontro, né, de B com a bonita Palmira. O amor recíproco do senhor B
B e de Palmira, transformada em senhora D, então ela casou com o senhor D, não havia diminuído. E como se esforçasse por reprimi-lo, ele aumentava em razão da própria violência que se fazia. Quer dizer, no exato momento em que estava reprimindo o amor, formava como uma força que quer explodir, que quer se manifestar, que não admite ficar presa, que quer se fazer acontecer. E quanto mais ele se encontrava o senhor B com o senhor D, juntamente com a Palmira, né, nesses encontros sucessivos, mais fervia essa chama da paixão. E o Dick estava prestes a, podemos dizer assim, estourar. A pressão, como diz o texto, era grande. Era um caldeirão. Para tentar apagá-lo, B tomou o partido de se casar. Desposou uma jovem de excelentes qualidades e fez todo o possível para amá-la. Mas não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para curar essa paixão. Aí agora, de um erro, nós temos dois. Porque ele, para resolver o problema dele, a sua dor, ele vai começar a provocar danos numa quarta pessoa. Uma quarta pessoa. Tá? Para resolver aquilo que incomodava ele. E como ele não está atuando na causa em si, compreendendo a causa, a situação, não vai realmente resolver. Muito pelo contrário, agora ele vai ter duas pressões. A paixão com a senhora Palmira, com a bela Palmira, tá certo? E a pressão dentro do seu próprio lar. Então, para onde é que ele se virasse, ele encontraria a dor. Ou como diz Santo Agostinho, que é que eu olhe para frente, para trás, para o lado, para os lados, ali está a dor. E agora mais próximo, dentro da sua própria casa. Todavia, durante 4 anos, nem B, nem a senhora D, que agora ela era a senhora D, né, faltaram aos seus deveres. Então, por 4 anos, eles conseguiram manter o dever de não prejudicar D, e não prejudicar também a mulher do senhor B. Não causar maior dano ao meio em que viviam. E a eles mesmos. Porque diante de uma situação dessa, estamos diante de um colorido kármico. Um colorido kármico forte, pesado, tá certo? Em que a contenção, o respeito acima de tudo, as regras, é o que deveria imperar. Impossível descrever o que eles sofreram, porquanto D, que estimava verdadeiramente o seu amigo, o senhor B, o atraía sempre para a sua casa, e quando ele queria retirar-se, o senhor B, o senhor D insistia para que ele ficasse. É natural, você quer ficar com o seu amigo. E por que o seu amigo vai embora? Fica mais um pouco. E como ele é seu amigo, o que você faz? Você chama ele cada vez mais para a sua casa, para a sua intimidade. Para aquilo que nós chamamos da zona de perigo. Repare como a aprovação se faz. Como a expiação traça o seu roteiro, não é isso? E como se policiar com relação a essas situações. Continuou o jornal La Opinião. Enfim, há alguns dias aproximados por uma circunstância fortuita, os dois amantes não puderam resistir à paixão que os arrastava um para o outro.
Será que não puderam mesmo? Aqui fica a interrogação. Será que não puderam mesmo resistir? Talvez o que ficou faltando, se eles tivessem determinado conhecimento, eles não poderiam falar abertamente sobre essa paixão e dizer que determinado conhecimento impedia deles agirem assim? Por exemplo, não vamos nem falar em termos de espiritismo, vamos falar em termos de cristianismo. Quando Jesus disse sobre o adultério, vá e não peques mais. Eu também não te condeno, não houve condenação, mas houve a demonstração de uma infração. Em plena Europa, em plena França, não se tinha conhecimento do cristianismo? Ou o cristianismo não fazia morada nesses dois? Cometida a falta, sentiram o mais doloroso remorso. A jovem senhora lançou-se aos pés do marido. Assim que ele voltou, ele disse em soluço. Então aqui a gente acredita que ela tinha um respeito mesmo pelo marido, pelo seu amigo. Ela não suportou, ela ficou tomada de remorso. Mas o que é o remorso? O remorso nada mais é do que já um processo de cura, para alertar a alma do seu erro, da sua infração. E como em relação a esta alerta, tá certo? Em relação a essa alerta, provocar ou procurar a solução. No caso, procurar o remédio. Não que a gente então vai chegar a dizer, tá vendo? Mas ela fez isso porque ela ficou com remorso. São técnicas que a vida utiliza, né? São pedagogias de ensino. Porque se não tivesse o remorso, ela não falava nada com o marido. Mas se ela teve o remorso, já mostra uma certa grandeza. Porque tem tanta gente que comete desatinos que não sente remorso. Então ela já sentia o remorso. E isso era bom, já mostrava que estava num patamar mais elevado. Tá certo? E quis abrir a alma para o marido, para contar como ela se sentia, da luta, da dor, da dificuldade, do arrependimento. Expulsai, matai, agora sou indigna de vós. Ela falou de verdade, falou com esse sentimento. Tá? Me afastai daqui, pode me matar, pode me afastar. Eu não sou digno de vós, porque você me trata tão bem. Você trata tão bem aquele que eu amo, que eu tenho paixão. Mas, e como ele ficasse mudo de espanto, o senhor dele, e de dor, ela lhe contou suas lutas, seus sofrimentos, tudo quanto lhe tinha sido preciso de coragem para não falir mais cedo. Durante esses 4 anos, ela conseguiu resistir 4 anos, é isso que ela está dizendo. Foi uma luta, um sofrimento. O que fizestes do amor? Por que se trocou por dinheiro o amor? Então aqui já vai se colocar na balança o que é mais grave. A pessoa ter uma atitude de vender o amor ou a loucura de cometer um suicídio. Não quero fazer essa avaliação, mas a raiz maior, desagradável, foi vender o amor. Mostrou uma frivolidade com relação ao amor imensa, que o suicídio é um apêndice. O suicídio é um apêndice. Fê-lo compreender que, dominada por um amor ilegítimo, jamais tinha cessado de ter por ele, pelo marido, pelo senhor dele, o respeito, a estima e a afeição de que ele era digno. Jamais até 62. Em 62 parece que essa parte
do digno, da afeição, não foi suficientemente forte para ser um dique para frear um impulso do desejo, da paixão desenfreada. Por opção dela, ela que quis casar com alguém digno de afeição, de respeito, mas não fez a opção pelo amor. Então isso faltou também na sua reflexão, na sua consideração. Coisa tipo assim, coisa tipo desse naipe. Eu casei com você por causa de dinheiro. Apesar de você ser um homem de respeito, um homem digno, tentei suportar, mas não pude. Poderia ter falado isso antes de ter feito o adultério. Assim se passa. Como nós podemos fazer? Errei por causa de dinheiro. Então tem coisas que estão por trás do texto que precisam ser lidas, que evidenciam situações muito mais embaraçosas do que o ato que vai culminar na vida de Dona Palmeira e do Senhor B. Em vez de amaldiçoá-lo, o marido chorava. O homem, a pior coisa que tem é o perdão. Olha que frase que eu estou usando aqui. Quero que vocês vejam nessa minha frase, não uma realidade em si, mas para aquele que recebe o perdão e que ainda não está na grandeza de compreender o perdão. O suportar o perdão é extremamente difícil. Aquilo que a gente chama de remorso aumenta muito mais. Também tem algo importantíssimo. Também tem que o efeito pedagógico desse perdão, desse remorso imenso, é muito maior. É muito maior. B chegou em meio a esta cena e fez a confissão semelhante. Como a mulher fez, ele chegou e falou com o amigo. Aqui está o nosso cenário. Ela cometeu isso, ela teve toda essa luta, eu também. E se ela tem amor e dignidade por você, eu também. Mas ele deveria ter dito, ela me preteriu, ela preferiu você por causa de dinheiro, mas também não era justo ele falar isso na frente da Palmeira que ele amava. Acho que aí está o foco. O que fizeste do amor? Se amor é negócio. D fez que ambos se levantassem, eles disse, numa dignidade impressionante. Sois dois corações bons e leais. Só a fatalidade vos tornou culpados. A fatalidade do dinheiro, né? E a fatalidade dele ser amigo de Pedro, como se ser amigo se fosse uma fatalidade. Ser amigo é um bem, mas é o destino ali, mexendo. O Newton Boechat tem um livro que em vários capítulos ele é chamado O Espinho da Insatisfação, que em vários momentos ele diz assim, nós somos teus espinhos, Senhor. Sempre tem esse espinho na carne, como falou Paulo de Tarso, ali mexendo. E é esse destino. Sois dois corações bons e leais. Só a fatalidade vos tornou culpados. Li no fundo de vossos pensamentos e vi sinceridade. Porque vos puniria por um arrastamento ao qual não resistiram as vossas forças morais. A punição está no pesar que sentis. Quer dizer, esse pesar que vocês sentem, isso é a própria punição. Então, sugiro o seguinte, prometei-me que vos deixareis de ver, e não tereis perdido nem a minha estima, nem a minha afeição. Quer dizer, eu continuo com ela, eu continuo teu amigo,
mas vocês prometem que não vão mais se ver. Não só a nível sexual, mas até mesmo, já que vocês são tão atraídos um pelo outro, eu vou conversar com B quando eu encontrá-lo e quando eu estiver com ele, fora do ambiente do lar, respeitando esse campo magnético que é entre vocês. Então houve o perdão, e apenas essa ideia, né? Continuou casado com ela, e aí você fala assim, mas por que ele não deixou ela, e disse que o outro podia viver com ela? Naquela época não tinham essas leis, nós não tínhamos essas modernidades. E por que não se tinha? Só porque o homem era atrasado? Não, porque essas próprias leis eram amarras que fazessem para se ter uma chamada disciplina em família, para que a ideia de família pudesse ter uma outra visão, para que o homem amadurecesse. Mas amadurecer com relação ao quê? Ao ato sexual, ao amor, ao afeto? Não. A essa troca que se tinha de se casar, por exemplo, por dinheiro. Então a vida fazia com que as pessoas refletissem. O seu casamento é eterno, né? Como se falava, como se fala ainda em alguns momentos, em alguns cultos religiosos. Se o casamento é eterno, por que você vai trocar por dinheiro aquilo que é o teu patrimônio de felicidade? Esses dois desaventurados apressaram-se em fazer o juramento. Juramos, nós não vamos nos ver mais. 4 anos eles lutaram para não falir. E agora estão fazendo essa promessa de um homem, diante de um homem que perdoa. A maneira pelo qual a sua confissão havia sido recebida pelo Senhor D aumentou-lhes a dor e o remorso. Quer dizer, no exato momento que D tratou eles muito bem, o remorso aumentou mais. E aí o remorso vai ser uma mola propulsora, porque a dor, diz o professor Petro Baldi, é uma mola propulsora do progresso. Era para isso acontecer. E é assim que deveria ser. E era isso que eles deveriam, até antes, quando houve essa opção pelo casamento, pelo erro do casamento que Palmeira fez, era assim que ela devia de agora assumir. Porque ela fez promessas de amor, de viver eternamente, não é assim que se fala no casamento? Mas é uma mentira, eu gosto daquele outro ali. Mas você tem um bolso. Ninguém casa com bolso, você casa com o coração. Ou se casa com o bolso? Que fizestes do amor. E quem tem essa coisificação do coração, porque o coração passa a ser uma coisa, passa a ser um talão de cheque, uma conta corrente, um tesouro, o coração virou uma coisa. Como você vai coisificar, como diz Immanuel Kant, o amor? Desde quando que o amor pode ser uma coisa? Tendo o acaso lhes ensejado o encontro, comunicaram-se reciprocamente o estado de alma e concordaram em que a morte seria o único remédio. Resolveram matar-se no dia seguinte, quando o Senhor D estaria ausente. Por que a morte é o único sentido? Não se tinha um cristianismo? No século XIX, em plena França? Ou são as ideologias científicas? Ou aquele mundo que estava se vivendo no século XIX, né? Da ciência no apogeu, do materialismo, do positivismo? Mas, sem querer ficar falando dessas correntes materialistas, e o lar? Vamos para o lar. Ela foi influenciada a casar com D por quem? Pelos seus pais. Então não era só ela que era interesseira a nível do amor, os pais também.
Mas eles poderiam dizer assim, mas ela poderia escolher o senhor B. Parece na leitura do texto que ela tinha essa opção. Mas os pais disseram para ela escolher alguém que tinha dinheiro. Então vamos para uma outra coisa que ela não teve no lar. Cristianismo. Não teve orientação dos pais. Coisa que desde Lutero já se recomendava. E eles poderiam não ser protestantes, mas já estava no conhecimento da história que Lutero recomendava o estudo da Bíblia em casa, o culto do lar. Isso já é de 1517 em diante. E os pais recomendam para uma filha não a felicidade do coração, mas a felicidade do dinheiro. Reparem, a responsabilidade não é só dela, é dos pais. E quando os pais recebem uma filha e essa filha é de Deus, o que nós temos que fazer com a nossa filha, com o nosso filho? O nosso filho, a nossa filha, é uma entrega que Deus deu para que os pais levassem para o sentido verdadeiro da vida. Essa é a educação que se passa por uma filha. Então não é só a Palmira. E a gente vai dizer assim, quando ela desencarnar, olha a dificuldade que faz o suicídio. Não leio só pela dificuldade que faz o suicídio, mas pense os pais dela desencarnando. Se desencarnam nessa situação. Não quero dizer que Palmira não tenha ajudado pelo suicídio a eles buscarem novos rumos, novos caminhos. Mas se terminam com essa atitude, o que é mais grave? O que é mais grave para a gente refletir? É isso que Chico queria dizer. Um ato de suicídio. Ou pais que não dão orientações seguras para os seus filhos, dizendo que é melhor o filho buscar o dinheiro do que buscar o amor. O que é mais grave? Porque é muito fácil a gente chegar, está aqui o suicídio, está aqui o suicídio. É uma coisa feia. Mas o que é mais feio? Reflitam nos pais que dizem para a filha que vale mais o dinheiro que o coração. Isso é uma verdadeira monstruosidade. Você não está falando, você poderia dizer assim, não é a filha dos outros, é a tua filha. Nem para ela você tem um sentimento maior. Aí você pode dizer assim, mas eles fazem assim porque eles são inseguros. São inseguros por causa do dinheiro. E se eles são inseguros por causa do dinheiro, por isso que eles temem assim, deram essa orientação errada para a filha. Por que eles são inseguros por causa do dinheiro? Então nós temos que também botar nesse pacote a situação social, a situação governamental, a responsabilidade do emprego, a responsabilidade dos políticos em criar uma sociedade mais justa. Por que esse desequilíbrio de que B não tinha e D tem? E por que você é alimentado? Cadê os filósofos para refletirem sobre isso? É mais grave, cadê os filósofos religiosos? Jesus falou bem-aventurados os pobres, mas quando ele entrou na casa de Zaqueu, que era arquimilionário, ele foi bem-aventurado, és tu, Zaqueu. Também não condenou o rico. O que ele fala é de atitudes morais diante da provação, ora da pobreza, ora da riqueza. E qual é a mais difícil? Ser pobre ou ser um homem como Zaqueu, que apesar de ser rico, dividia os seus bens para com os outros e era odiado por toda a sociedade? Então essa reflexão, isso cabe sinceramente à religião. E o que a religião fazia naquela época? A nível protestante, a nível evangélico. Então essa interrogação entra no pacote Palmira, entra no pacote Senhor B. Não adianta, numa situação dessa, a gente só culpar os que cometeram suicídio, mas o entorno social com uma responsabilidade gravíssima. E se nós fôssemos levar em consideração, o que é mais responsável? O padre ou uma menina que por influência paterna e materna preferiu o dinheiro do que o coração?
está no Evangelho. Aquele que mais recebe, mais será pedido. Quem recebeu mais? Depois que você conhece as Escrituras e não usou das Escrituras, da mensagem de Jesus, para ensinar devidamente à sociedade. Depois de feitos os últimos preparativos, escreveram uma longa carta na qual, em resumo, diziam: nosso amor é mais forte que as promessas. Não é amor. Trazendo dor para o outro, amor não leva dor para o outro, amor só pode levar alegria. O nosso amor é mais forte que as promessas. Poderíamos, malgrado nosso, fraquejar e sucumbir. Ainda não aprenderam a lição diante do perdão do Senhor dele? Não conservaremos uma existência culposa. Quer dizer, se a gente vier a falir, a nossa existência vai ser culposa. Mas pode ter, podemos dizer, uma vida eterna ou espiritual culposa. Para nossa expiação, faremos ver que a falta que cometemos não deve ser atribuída à nossa vontade, mas ao desvario de uma paixão cuja violência está acima de nossas forças. Não conhece o cristianismo. Frase de Jesus, que deveria ser dita do púlpito e abençoada com a presença dos sacerdotes nas suas comunidades, dos pastores nas suas comunidades. Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Se é assim, se é essa mensagem, por que eles não sabiam dessa mensagem? Por que os seus pais não ensinaram esta mensagem? Porque estavam tomados pelo positivismo, pela ciência materialista? Então temos que colocar o positivismo e as ciências materialistas também no pacote kármico do casal Palmira e B. Esta carta comovedora terminava por um pedido de perdão e os dois amantes imploravam como graça serem enterrados no mesmo túmulo. Queriam ser enterrados no mesmo túmulo. E o Senhor D, com a generosidade dele, assim ele vai proceder. Quando o Senhor D entrou em casa, deporou-se com um estranho e doloroso espetáculo. No meio do espesso vapor que emanava de um forno portátil cheio de carvão, os dois amantes, deitados e bem vestidos no leito, estavam estreitamente abraçados e tinham cessado de viver. Agora, o tipo de suicídio através da inalação de vapores planejados, as roupas planejadas, o abraço planejado, a carta planejada. Diante de todo esse tempo, só não tiveram tempo para o Senhor B. Só não tiveram tempo também para a esposa do Senhor B. Então nós não podemos só falar do suicídio, nós temos que falar porque almas são egoístas. E para falar em almas egoístas, nós temos que trazer o tema da queda espiritual. O egoísmo é sim uma força imensa provocadora da queda espiritual. Do primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu e sempre eu. Em que é a doutrina do próprio ego. Então, aí é um nível espiritual que é fraco, que é atrasado, e é essa situação de nível espiritual atrasado, egoísta, que vai ser as maiores dificuldades do plano espiritual, maior do que o próprio ato em si do suicídio. Ser egoísta é mais grave do que cometer suicídio. Cometer suicídio é extremamente grave. Cometer homicídio é extremamente grave. Cometer adultério é extremamente grave.
Ser egoísta é a causa disso tudo. Ser egoísta é a causa de tudo. É só olhar para si mesmo, para o umbigo, ter você como referência, e os outros não foram lembrados no ato de desatino que o casal cometeu. Aqui tem uma historinha bem conhecida, uma charge bem conhecida, mas que vale a pena a gente refletir, né? Todo mundo tem a sua cruz para carregar. Carrega cada dia a sua cruz e me siga, disse Jesus. Então a pessoa começa a achar que a cruz dela é maior do que a dos outros, que a cruz é muito pesada, aí ela resolve cortar um pouquinho a cruz. Ela vai cortando a cruz porque está achando que a cruz é muito pesada, o fardo é muito pesado, a paixão que é violenta demais, não deu para eu carregar, porque senão eu faria. Aí o sujeito vai cortando a cruz e vai indo. E aí ele continua achando que está pesado e corta mais um pouco, né? Aí quando chega na hora de vencer na vida, aí não dá para vencer. Quer dizer, na hora de qual o resultado do meu planejamento, que foi feito no plano espiritual, que cada um ganha a sua cruz na sua medida, porque Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados, o universo é um número, não cai uma folha da árvore sem que o pai não saiba. Na hora de vencer a provação, o resultado final, impossível atravessar. Perdi a minha encarnação. Não carreguei a cruz que me cabia. Aquilo que foi planejado antes de reencarnar. E eu não estou nem falando necessariamente ainda de espiritismo. Eu estou falando da linguagem simples do Evangelho. O fardo. E se tiver pesado, e é pesado mesmo, vinde a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Voltou procurar Jesus? Mas se não tinha Jesus, há uma série, também, podemos dizer assim, de vetores que influenciaram esse projeto, esse processo. E aí é o remorso. Não consegui vencer o meu planejamento. O Senhor D respeitou a última vontade dos dois, quis que juntos participassem das preces da igreja e que no cemitério não fossem separados. Então o Senhor D foi de uma dignidade incrível. Quanto mais digno, mais remorso gera nos dois, né? Agora repare que ele levou eles pela igreja, houve a cerimônia, e naquela época, não se celebrava ato religioso para quem cometesse suicídio. Então, a igreja, graças a Deus, está melhorando, sem leis, mas está melhorando. Mas naquela época era assim. Mas ali houve isso. O que fizeste do amor? Agora eu vou dizer assim, o que fizeste do Evangelho? Foi aceito porque o Senhor D tinha dinheiro? Agora, o que fizeste do amor, eu falo para as autoridades religiosas, o que fizeste do Evangelho? Se é assim verdadeiro, por que permitiste um culto para suicidas? E como houve isso, os jornais estamparam. Os jornais estamparam que houve um culto para suicidas na igreja. O cura logo foi em defesa. O cura da Boa Nova, que é o nome da igreja, julgou por bem desmentir num artigo inserido em vários jornais. Repare que essa informação só está numa opinião nacional. Agora o cura botou em vários, há dinheiro de sobra para defender a admissão de 2 corpos em sua igreja, já que as regras canônicas a isso se opõem. De 2 corpos. Ninguém reza para corpo, ninguém abençoa corpo. Se reza para almas, para espíritos, para seres vivos, mesmo que suicidas. São reduzidos mais do que esse interesse religioso, é reduzido à palavra corpos. Então, não é Palmira e o Senhor B. Há vários vetores
coisas que precisam ser levadas em consideração. Kardec, então, vai aproveitar agora na Sociedade Espírita de Paris, depois de ler essa matéria. Tendo sido lido esse relato como tema de estudo moral na Sociedade Espírita de Paris, 2 espíritos fizeram a seguinte apreciação. Então, logo que foi lido a matéria, é interessante ler jornal na Sociedade Espírita. São poucos os grupos que fazem isso. Para ser verdadeiro, eu só conheci um, que fazia estudo de jornal de 15 em 15 dias, nas suas reuniões, para debater sobre os tempos atuais, os problemas atuais. E Kardec fez isso, lá na passagem Sentiane, número 59, e 2 espíritos se manifestaram falando do caso. Primeiro, Santo Agostinho, através do médium Vezir. Eis aí a obra de vossa sociedade e dos vossos costumes. É problema financeiro, né? Não do amor e do casamento rígido. Mas o progresso será feito. Mas algum tempo, e fatos como este não vão se repetir. Quer dizer, a desculpa pode até acontecer um fato de suicídio, sim, mas não porque a pessoa ficou engessada no casamento, né? Alguns indivíduos são como certas plantas colocadas numa estufa. Faltava-lhe ar, sufoco, e não podem espargir o seu perfume. Então estavam sufocados. É verdade. Mas agora, pelo tipo de morte que fizeram com vapor, concordo que estão mais sufocados. Vossas leis e vossos costumes fixaram limites à expansão de certos sentimentos, o que muitas vezes leva 2 almas dotadas das mesmas faculdades, dos mesmos instintos simpáticos, a se encontrarem em 2 ordens diferentes. Ordem social, um rico e outro pobre. E, não podendo unir-se, aniquilam-se na tenacidade de quererem encontrar-se. Porque se ali ela podia escolher B, era possível. Na época romana era impossível. Não se casava fora de classe social. Quantos amaram profundamente não puderam casar? Um exemplo. A rainha Helena, a imperatriz Helena, né? A mãe de Constantino. O pai de Constantino não pôde casar com ela, nível social diferente. E quando ele assumiu o império, ele não levou ela como imperatriz. Mas quando Constantino assumiu o império, aí Constantino deu a dignidade dela como mãe, tratou ela como mãe. Aí era possível, não era possível casar, mas chamá-la de mãe poderia. E ele então deu um título para ela, que não era um título, podemos dizer assim, comum até aquele momento, de chamá-la de imperatriz, de dar a ela uma dignidade de imperatriz. Então, podemos dizer que a época, na França, já estava bem melhor, já se tinha essa opção. E é aí que Santo Agostinho vai falar, continua a mensagem de Santo Agostinho: que fizestes do amor? Vós o reduziste a uma pilha de moedas. Vós o jogastes numa balança, em vez de ser rei, é escravo. Deu um laço sagrado vossos costumes, que é o casamento, vossos costumes fizeram correntes de ferro, algemas, cujos elos esmagam e matam os que não nasceram para serem acorrentados, nasceram para amar. Cada um tivesse cometido esse desatino, impulsionada pela família, se vossas sociedades, continuou Agostinho, marchassem pelos caminhos de Deus, vossos corações não se consumiriam em chamas passageiras e vossos legisladores não teriam sido forçados a manter vossas paixões pelas leis. Paixão e lei.
Não combinam. Não combinam. Ah, mas, né? Então aqui nós temos os legisladores, nós temos aqueles que estudam as coisas espirituais, todos coniventes. Mas o tempo marcha, continuou Agostinho, e soará a grande hora, na qual podereis todos viver a verdadeira vida, a vida do coração. Quando as batidas do coração não mais forem comprimidas pelos frios cálculos dos interesses materiais, quando o amor não for mais medido por dinheiro, não mais vereis esses suicídios horríveis que de vez em quando vem lançar um desmentido sobre os vossos preconceitos sociais. E aí agora vai falar Jorge, espírito protetor da médium senhora Costello. Aqui eu queria dizer que Jorge deu uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele Jorge, espírito protetor, ele ditou uma mensagem à senhora Costello. Aqui não é São Jorge, esse espírito protetor, esse George ou Jorge, tá? É um parente da senhora Costello, que nós pesquisamos, né? Então, os dois amantes que se suicidaram ainda não vos podem responder. Eu os vejo, estão mergulhados na perturbação e assustados pelo sopro da eternidade. Continua Jorge. As consequências morais de sua falta os castigarão durante sucessivas migrações, nas quais suas almas separadas buscar-se-ão incessantemente e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Aqui eu queria falar essa palavra castigo, vos castigar. Isso era uma linguagem da época que deve também ser entendida, né? Deus não castiga e a espiritualidade não castiga ninguém. Quer dizer, o que eles construíram dentro deles, dentro das estruturas psicológicas invioláveis dos seres, é isso que eles construíram e que eles vão ter que desconstruir. E isso é chamado de castigo numa linguagem rápida, porque era necessário se aprofundar palavras, se aprofundar conceitos. O Espiritismo estava nascendo, né? E muita coisa era apanhada de teologias existentes, mas sempre vista com nova perspectiva. Realizada a expiação, serão para sempre reunidos no seio do amor eterno. Muito bem. 8 dias depois, tendo consultado o guia espiritual do médium sobre a possibilidade da evocação desses dois espíritos, foi respondido. Aí volta Santo Agostinho. Eu vos disse da última vez que na vossa próxima sessão poderíeis evocá-los. Virão ao apelo do meu médium. Aquele médium que eu tenho simpatia fluídica. Mas não se verão. Uma noite profunda os oculta um do outro por muito tempo. Quer dizer, a própria estrutura de remorso que eles criaram, porta dentro da alma, é que bloqueia não outras visões, ou até dificulta outras visões. Porque eles só olharam para dentro deles mesmos, agora eles só podem olhar para dentro deles mesmos, logo só podem ver o que eles têm dentro, que é a escuridão, que é a falta de conhecimento. A escuridão é no sentido de falta de conhecimento, falta de clareza. E evidentemente, né, como eles estão arrependidos por aquilo que eles fizeram e vendo que a vida continua, aumentando ainda mais o processo do remorso, aí um impede de ver o outro, porque criaram barreiras psicológicas para isso. Não é que o plano espiritual esteja tapando a visão de um do outro. Aí você fala, mas tem caso que o plano espiritual tapa a visão de um do outro? Sim, mas aí é uma interferência, como se fosse de um terapeuta, para beneficiar para a pessoa sofrer menos. Se ela pode ter essa visão, então para ela sofrer menos, não ficar assustada, não ficar apavorada, tá certo? Não ficar em temor, então pode ser feito um bloqueio. Mas aqui não é o caso. Aqui são eles mesmos que bloquearam eles mesmos a visão de um do outro, né? Por causa
da estrutura psicológica do remorso. Então vamos lá. Houve a evocação da mulher. E aqui eles vão trabalhar, por enquanto, aí nesse caso, com a evocação da mulher, que foi ela que, antes de tudo, cometeu o desatino de ter escolhido, né, o dinheiro e não o amor. Então vamos ver, e foi melhor assim para o nosso aprendizado, a evocação da mulher. Resposta, sim. A evocação da mulher, ela diz sim, ela concorda. Comunicar-me-ei, mas com o auxílio do Espírito aqui presente, que me ajuda e me impõe. Quer dizer, aí nós temos a presença de Santo Agostinho, repare que ela vem pelo médium de Santo Agostinho, estamos sob a orientação maior de Santo Agostinho, pode ser até um outro espírito da falange de Santo Agostinho trabalhando, pode até ser George também, mas a orientação maior no caso é de Santo Agostinho. Ele não só auxilia ela a dar a comunicação, mas ele impõe, ele determina o que é melhor falar e o que tem que ser bloqueado. Falar. Nós vimos isso demais. Chico Xavier escreveu 100 e tantos livros sobre a comunicação de Jorge no além, né? E nós vemos demais o Dr. Bezerra cuidando desse processo, auxiliando espíritos que não conseguem escrever, muitas vezes até segurando a mão dele e ajudando ele a escrever. Muitos dizem assim: estou escrevendo com a mão da minha vozinha, estou escrevendo com a mão do Dr. Bezerra de Menezes, né? E também dizendo: isso você pode falar, isso você não pode falar. Dois, vedes o vosso amado com o qual vos suicidasse? Nada vejo, nem mesmo os espíritos que vagueiam comigo no lugar onde estou. Que noite, e que espesso véu sobre o meu rosto. Volto mais a lembrar, uma vez e lembrar. Muitas vezes, isso não é só o suicídio. Muitos outros casos de desencarnação, que não é chamado de suicídio, a pessoa fica assim. E esse não vejo nem os outros, e a mim mesmo eu só vejo escuridão, é o próprio nível dela, é o bloqueio que ela se encontra. E como ela não tem referências espirituais, ela não tem referências morais, ela não tem referências de conhecimento filosófico, ela então olhando para si vai ver o quê? Nada. Vai ver escuridão. É só isso. Que sensação experimentastes depois de despertar da morte? Resposta: estranha. Tinha frio e queimava. O gelo corria-me nas veias e o fogo estava em meu rosto. Coisa estranha. Mistura inaudita. Gelo e fogo parecendo comprimir-me. Pensei que ia sucumbir segunda vez. Nós temos que ver que o espírito, para falar, ela tem que falar com a linguagem que ela possui. Ou então vai haver uma interferência de Santo Agostinho mudando as palavras da cabeça dela. Aí nós não vamos entender o espírito. Quando ela chegou do lado de lá, que ela se deparou com uma situação aflitiva, de trevas, de escuridão, ela teve a única referência teológica para aquela situação, que se chama inferno. E como o inferno era pintado no século XIX, até o século XIX. Então ela está reproduzindo palavras que de coisas que ela antes não refletia, mas que agora não tem como não refletir. Então, por isso que ela está falando em gelo, em frio. E por que gelo? Perdão, gelo e calor. Por que isso? Porque isso é expressão do século XIV, de Dante Alighieri. Dante Alighieri, na sua famosa poesia Divina Comédia, diz que no mais baixo do inferno, o frio vai descendo, vai ficando congelado, e é tão frio que queima. Bota a mão no gelo seco e tenta segurar ele. É frio ou calor? E por que queima? Então, o congelamento infernal, na visão de Dante, e esse é o congelamento da matéria, a matéria congelada, o espírito congelado, né, gerava esse tormento. E o que fazia aquele gelo? Era que Lúcifer caiu no mais baixo do inferno, e conforme que ele batia as asas, formava um frio tremendo, e tudo ficava congelado. Mas era tão congelado que queimava.
Então ela está reproduzindo estruturas psicológicas do que se falava. Experimentai dor física, quer dizer, aí no caso perispirítica, né? Aí agora ele não está falando de sofrimento, que é moral, e sim dor. Todo o meu sofrimento está aqui e ali. Ela faz uma síntese, mas é porque ela acha que Kardec está vendo ela. Então ela fala aqui e ali, porque ela está fazendo gestos. E aí Kardec vai ter que explicar o que é isso, o aqui e ali, né? Porque ele vai ter que pedir as devidas explicações para se entender. Que quereis dizer por aqui e ali? Aqui em meu cérebro, ali no meu coração. Então, nós vamos buscar uma figurinha aí para nos ajudar a entender. É porque, diz Jesus, por que pensais mal em vossos corações? A raiz do problema está no coração. O coração que é a sede do espírito. Mas nós não vivemos só de sentimento, nós vivemos da razão. E a razão é muito importante para a gente parar, pensar, processar. Por que eu não usei a razão no caso ali do suicídio? Por que eu não usei a razão para ver o quanto o senhor D foi generoso? Por que eu não usei a razão pensando na mulher do senhor B? Por que eu não usei a razão quando eu quis vender o meu amor pelo dinheiro do senhor D? Então essas são as duas lutas, o sentimento e o coração. Mas a raiz está no coração. Por isso que ela fala aqui e ali. E aí ela vai botar o dedo. Olha o que Kardec vai dizer, muito legal. Observação de Allan Kardec. Se pudéssemos ver o espírito, provavelmente o veríamos levar a mão à fronte e ao coração. É assim que ela fez. Tá certo? Com isso, Allan Kardec está cada vez aprofundando mais a estrutura do perispírito. Vê que o perispírito tem órgão, que perispírito tem coração, que perispírito tem cérebro. Ele já se surpreendeu com o Baltazar, quando ele soube que Baltazar dizia, e ele até falou que Baltazar estava brincando, e pediu para chamar um espírito, aqui não é lugar de brincadeira, mas depois ele entendeu melhor que Baltazar tinha estômago. É isso que está se fazendo aí, está se entendendo a fisiologia do perispírito. E nós estamos na origem do espiritismo. Quanto progresso de lá para cá. Por isso que nós temos que entender também o progresso da linguagem que está sendo usada pelo espírito. Credes que ficareis sempre nesta situação? Quer dizer, qual é a teologia que você tinha sobre essa informação? Sempre, sempre. Por vezes, escuto risos infernais, vozes assustadoras, que me gritam estas palavras, sempre assim. É o processo de culpa, e tem outros espíritos que aproveitam para rir disso, e provocar a situação, e alimentar esses conceitos. Alimenta isso. Ora, repare que o homem que queria se vingar no cemitério dos Gadarenos, quando Jesus se aproxima, ele diz: sei bem quem tu és, sei que tu és o Filho do Altíssimo. Então ele tinha conhecimento. Mas deixa a gente estar fazendo isso, ele merece. Quando eles viram que Jesus queria tirar eles de lá, mandando para os porcos, sabiam muito bem do que estavam falando. Então, tem espírito que tem conhecimento, e aí, no caso, alimentam ela para que ela continue a sofrer. E alimentam não ficando ali necessariamente do lado, como se fosse tudo amontoado, por irradiação de pensamento, de ideias. E por que ela pensava assim, que ia ficar sempre? Porque quando ela chegou do lado de lá e viu que sobreviveu, ela teve de trazer o conceito do inferno. Qual era o conceito do inferno que a teologia dava para ela? Para sempre, para sempre, para sempre. E mesmo essa teologia, uma teologia que parece que é para conter, ela não conteve nada. Causou o problema de Palmira e do senhor B. Então, é bom a gente pensar em algo interessante, que é algo mais grave do que o cometido por Palmeira, e sim o que a teologia cometeu na escuridão da Idade Média, se afastando radicalmente do amor do Evangelho.
da eternidade do Evangelho. Pois bem, continua Kardec, nós vos podemos dizer com toda certeza que não será sempre assim. Arrependei-vos e obtereis o perdão. Que bonito, Kardec. Agora, pela primeira vez, ela está ouvindo o que a teologia devia dizer, ué. Mas não é isso que Jesus fala? Que disseste? Não compreendo, não compreendo. São palavras novas, tão novas, eu não compreendo. Mas não é assim. Chega para um fanático lá na igreja, para uma que está gritando na rua, justiça, justiça, mataram meu filho. Chega para ela e fala, não, mas é um problema kármico. Perdoa aquele que matou seu filho. Vai, fala na rua com a pessoa que está na porta da delegacia, falando assim do seu filho. Ainda bota a camisa com o retrato do filho. Ela não entende. O que ele está falando? Você é louco, que perdoa nada. Ele tem que ficar na cadeia, pena eterna. E ainda falam, se não falam, até pena de morte. E nós estamos em pleno cristianismo, em pleno Brasil. Um massacre cristão para tudo que é lado. É muito difícil alguém aqui no Brasil dizer que nunca ouviu essas coisas de Jesus. Mas não se faz efeito por causa de quê? Uma própria mensagem sem força, sem fé, sem esclarecimento devido, em que a igreja é responsável. As igrejas são responsáveis. E muito também do espiritismo também é responsável. Porque quando surgem cientistas no espiritismo, como o doutor Hernani Guimarães Andrade, como outros, né, não são incentivados pelos espíritos, não são, inclusive são ridicularizados. Como sofreu o doutor Hernani Guimarães Andrade, do Instituto Brasileiro de Psicobiologia do Estado de São Paulo. Muito pouco apoio. Quantos ataques? Ataques de espíritos, de espíritas, chamados de renome, com títulos, em São Paulo, escrevendo artigos contra a pesquisa do Dr. Hernani. E aí também é o espiritismo, que não pode falar em linguagem científica, em demonstrar a solvência da alma. Quando ele escreveu o livro Espírito, Perispírito e Alma, logo atacar, isso está errado, isso não é de Kardec. E não foi um dia, nem 2 dias, foram muitos artigos. Ele ficou sozinho, várias vezes tinha de escrever livro em inglês, porque lá fora ele era mais aceito do que aqui. E não existe maior contribuição no mundo do que a pesquisa feita pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, comparando a ciência com a linguagem espírita. Porque pesquisador científico tem muitos que merecem o nosso respeito lá fora. Mas comparando com Kardec e André Luiz, em detalhe, não existe no mundo. E pesquisa séria. As principais obras sobre a paranormalidade no mundo. Então o espiritismo também, como movimento, é muito responsável por não popularizar conceitos importantíssimos que o Dr. Hernani quis nos apresentar. Repito que os vossos sofrimentos terão um termo, que podeis apressar pelo vosso arrependimento, e nós vos ajudaremos pela prece. Então Kardec diz que aquele sofrimento pode ser diminuído, não é? Tem um fim, pode ser diminuído, que ele vai ajudar, que nós vamos ajudar pela prece. Só entendi uma palavra, e sons vagos. Essa palavra é graça. Foi da graça que quiseste falar? O adultério e o suicídio são 2 crimes muito odiosos. Ela compreendeu. Falastes da graça? Sem dúvida, a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e espera. É que na hora que Kardec estava falando de conceitos que ela poderia diminuir a pena dela, dela e do seu amante, do seu amor, e que não só poderia diminuir, que essa pena não era eterna, que ela poderia abreviar, e que a prece que ele faria ajudaria. Por enquanto que ele está falando assim, já tinha uma pessoa orando. E a pessoa orando dedicava a ela a graça de Deus.
Então, por isso que ela está percebendo por essas interferências, a pessoa ali, naquele ambiente, na Sociedade Espírita de Paris que estava assistindo, ela já estava captando já quem estava fazendo a prece. É como se a prece fosse um derramamento de águas benfazejas, abençoadas, que independente, e é maravilhoso o conceito filosófico que Kardec estava ditando para ela, e que ela ainda achava confuso, mas os benefícios da vibração da prece que uma pessoa ali estava fazendo, ela já estava captando. Então estava dando interferência entre a palavra de Kardec, filosófica, explicativa de Kardec, e a mensagem da prece que a outra ali fazia. Observe. Observação de Kardec. Uma dama da sociedade, que ali presente, disse que acabara de dirigir uma prece a Deus por essa infeliz, e que, sem dúvida, foi o que a tocou, que, de fato, havia implorado para ela mentalmente a graça de Deus. Olha, então, como é importante a nossa presença numa reunião espírita e prestar atenção no que o orador está falando, que o palestrante está falando, que o estudioso está falando, né, para que você possa somar e não ficar ali apenas para aprender ou com curiosidade, mas como você pode somar, trazendo boa vibração, né, trazendo amor, logo unindo ciência, que Kardec estava fazendo, unindo ciência com misericórdia. Disseste que estás nas trevas, não nos vedes? É-me permitido escutar algumas palavras que pronunciais, embora não veja senão um crepe negro, sobre o qual se desenha em certas horas uma cabeça que chora, que é a do seu amado, né? Quer dizer, eu estou muito fechado em mim mesmo, alguma coisa eu consigo captar, mas se ela consegue captar alguma coisa, já é um benefício. Imagina se já captar alguma coisa de Allan Kardec, imagina se captar alguma coisa de prece a nível da graça de Deus, é um imenso benefício. Se não vedes o nosso amado, se não vede o vosso amado, não sentis a sua presença perto de nós, já que ele está aqui? Ah, não me faleis dele. Por ora, devo esquecê-lo. Se quiser que do crepe se apague a imagem que aí vejo esboçada. Como é que ela sabe disso? Como que ela sabe que se ela, por enquanto, se afastar dele, aquele crepe negro vai se apagar nela? É porque ela também, quando entra numa reunião dessa, como a de Kardec, que era instrução para todo mundo, ela também estava sendo orientada, tá certo? E tinha vários espíritos que, como ela ouvia vozes que a recriminavam, ela ouvia conceitos bons ali na Sociedade de Paris. E ela já estava tendo esse tipo de conhecimento. E qual era o motivo dela estar assim, nessa situação de escuridão interior? Que imagem é esta? A de um homem que sofre, que é o seu amado, cuja existência moral na Terra eu matei por muito tempo. Então ela está assumindo agora uma culpa também com relação ao bem, porque ela podia ter escolhido ele por amor. E ela está se colocando também como culpada em arrastá-lo, em parte, né? Ela preferiu o Senhor B, deixando ele mais sofrido no seu amor. Mas ele também só recebeu essa carga porque tinha capacidade suficientemente grande e forte para suportar. Aliás, na hora que ele tentou uma solução para a sua vida, ele tentou uma solução de um amor que não era verdadeiro. Por que isso? Pode-se fazer isso com uma outra pessoa? Eu me casar com outra pessoa para tentar resolver o meu problema e não por amor a ela? Que dano que eu cometo naquela alma? Então também não era só egoísmo em Palmeira, mas era egoísmo também em seu B. E egoísmo é a causa da queda. Observação de Kardec. Como demonstra a observação dos fatos, frequentemente a escuridão acompanha o castigo dos espíritos criminosos errados. Criminosos não só pelo suicídio, gente. Volto a lembrar
Porque senão fica essa coisa, o suicídio. Não, mas antes por causa do egoísmo, pela falta de religião, pela falta de amor dos pais, pela falta de compreensão devida do Evangelho no lar. Frequentemente a escuridão acompanha o castigo dos espíritos criminosos. Segue-se imediatamente à morte e sua duração muito variável conforme as circunstâncias. Pode ir de alguns meses a alguns séculos. Né? Compreende-se facilmente o horror de semelhante situação, na qual o culpado não divisa senão o que ele pode lembrar a falta e aumentar pelo silêncio a solidão e a incerteza em que está mergulhado, as ansiedades e os remorsos. Isso é uma técnica também utilizada, porque podiam botar o espírito para dormir. Por que não botam ele para dormir? Apagam ele pela hipnose. Mas acontece que esse próprio processo de remorso, de você ficar lembrando, isso a gente vê direto no consultório de psicologia. Vamos lá. A pessoa vai alimentando essas ideias, e o remorso, eu errei, eu não está certo, até que numa hora ela não aguenta mais, aí ela vomita. E, literalmente, muitas vezes, literalmente vomita. Mas aí vem aquilo que a gente chama em psicologia de catarse. Ela coloca para fora. E aí começa a limpeza de si mesmo. Mas antes, eu tenho que sentir... Aí você fala, mas por que ela tem que ficar botando essas coisas ruins para dentro? Não, mas por quê? Porque ela tem que começar a sentir nojo daquilo. É o nojo que a gente sente daquilo é que faz com que depois você jogando para fora, você não queira mais colocar para dentro. Por isso que tem tantas pessoas que ficam assim, que você não está... Cara, eu não como, não quero ficar perto de sexo, eu não olho para homem. Fica naquela coisa toda que não é só bloqueio, mas é uma defesa louca de atitudes do passado que a pessoa não quer mais cometer, porque sabe que teve enjoo, que deu náusea. Esse é o arrependimento, então é uma técnica de cura. Porque senão, você poderia dizer assim, mas por que não podemos botar no processo de como e a pessoa apagar? Tanto que tem um caso de um espírito no livro Entre a Terra, Ação e Reação, o Estênio, do André Luiz, em que ele vem num corpo muito mirrado, ele nasce numa família pobre, e ele só fica ali, num estado à semelhança de uma doença mental grave, ele só fica recordando o seu passado. Então aquilo fica como se fosse um disco arranhado. Num disco arranhado ele só fica ouvindo sobre aquilo. Ué, por que os espíritos não bloqueiam isso dele? É um caso então ali técnico explicando. Se vocês estudarem lá no livro Ação e Reação, vocês vão ver, ele fica naquele bloqueio fechado em si mesmo, ele fica alimentando aquilo. Numa hora ele não vai querer mais, ele vai cuspir, coloca para fora. Aí ele vai ter nojo daquilo. Aí ele vai ter náusea e ele vai bloquear de vez, por hora, às vezes, sem compreender decentemente, mas sabendo que aquilo não é bom, que aquilo causa nojo para ele. Aí depois que ele terá a oportunidade de uma terapia, de uma filosofia, de uma ideia de solução científica e tal, para entender melhor o quadro de sua vida. Então compreende-se facilmente o horror de semelhante situação, na qual o culpado não divisa senão o que lhe pode lembrar a falta e aumentar pelo silêncio a solidão e a incerteza que está mergulhado, as ansiedades, os remorsos, quer dizer, vão aumentando. Aumentar. Olha lá. Continua Kardec. Lendo-se essas narrativas, ficamos, em princípio, predispostos a encontrar circunstâncias atenuantes para o suicídio e encará-lo até como um ato heróico, visto ter sido provocado pelo sentimento de dever. Como eu não quero ficar com ele, eu não quero provocar adultério com relação a você, senhor D, por causa disso nós cometemos suicídio. Será?
suicídio por dever, trazendo tanta dor para outras pessoas? Explica Kardec. No entanto, vemos que foi julgado diversamente pela espiritualidade, e que a pena dos culpados será longa e terrível, porque se refugiaram voluntariamente na morte a fim de fugir à luta. Então para que eles estavam aqui? Estavam aqui para lutar contra essa adversidade. Ou viviam por amor, como recomendava Santo Agostinho, ou viviam por amor, e ela tinha essa opção. Mas se entrasse pela escolha do dinheiro, deveriam sofrer a luta desse arrastamento da paixão. Se não fosse então esse arrastamento pelo dinheiro, não teriam a dificuldade do arrastamento ao adultério, ao dano social, ao dano ao dever. A intenção de não faltar ao dever era nobre, sem dúvida. E lei será levada em conta mais tarde. Então podemos dizer assim, são os atenuantes do suicídio. Tá certo? São os atenuantes. Depois, quando terminar a nossa palestra, nós vamos contar alguns casos de atenuantes de suicídio. Mas o verdadeiro mérito seria consistido em vencer o arrastamento, ao passo que eles fizeram como o desertor, que se esquiva no momento do perigo. E aí escolheram, podemos dizer assim, na cabeça deles, o caminho mais fácil. Um vaporzinho e a gente não sofre mais. E não é assim. Muito pelo contrário. Como se vê, a pena dos dois culpados consistirá em se buscarem por muito tempo, sem se encontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras encarnações terrestres. Está momentaneamente agravada pela ideia de que o seu estado atual deve durar para sempre, agravada na cabeça dela. E isso é culpa da teologia. Mas Kardec já explicou e ela não conseguiu perceber em toda a sua grandeza. O quê? Que a pena pode ser diminuída e não é eterna. E a solicitação das preces irá ajudá-la, ou ajudá-los. Fazendo parte do castigo um tal pensamento, não lhe foi permitido ouvir as palavras de esperança que lhe dirigimos. Não foi permitido, não que a espiritualidade bloqueou, mas ela mesma que tinha bloqueado essas palavras. Não fazia efeito, ela nem sabia o que era. O que é isso? Não tem inferno? Mas isso é a cara do que me falaram, aonde que eu estou. Aos que achassem esta pena muito terrível, muito longa, sobretudo se não deve cessar, senão depois de várias encarnações, diríamos que sua duração não é absoluta, e que dependerá da maneira pela qual suportarão as provas futuras, no que poderemos ajudá-los por meio da prece. E nas provas futuras será mais fácil? Acredito que sim. Eles estão sendo recolhidos aonde? Primeiro, orientados por Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, com a orientação de Santo Agostinho e George, Espírito Protetor, que irão, sem dúvida, continuar acompanhando eles. E, sem dúvida, eles vão cair em ambiente espírita. E será, podemos dizer, não menos difícil, mas, podemos dizer, menos doloroso, mas será mais fácil com a filosofia espirítica compreender as suas dificuldades. Como todos os espíritos culpados serão os árbitros de seus próprios destinos. Então não é nenhum espírito que está castigando. Olha, então agora aqui eles conseguiram botar uma palavra, no caso Kardec conseguiu botar uma palavra verdadeira. Não é castigo, não é que nenhum espírito esteja tapando a visão. É o próprio ser é árbitro de si mesmo. Isso não é melhor que a danação eterna, uma esperança a que são
remediavelmente condenados, segundo a doutrina da Igreja, que os considera de tal modo jurados ao inferno, que lhes recusou as últimas preces, sem dúvida, por não terem utilidade. Porque para que prece, se ele vai mesmo para o inferno? Certos católicos censuram o espiritismo por este não admitir o inferno. Realmente, ele não admite a existência de um inferno localizado, com as suas chamas, os seus tridentes e as torturas corporais tomadas dos tártaros dos pagãos. Mas a posição em que nos mostra os espíritos infelizes não é muito melhor, né? Quer dizer, Kardec não nega que também tem dor e dificuldade para quem é atrasado, para quem comete suicídio chegando do lado de lá. Há, porém, uma diferença radical entre o sistema católico e o sistema espírita. A natureza das penas nada tem de irracional. É a sua duração, em vez de ser irremissível, está subordinada ao arrependimento, à expiação e à reparação. Guarde então as 3 palavras técnicas: arrependimento, expiação e reparação. O que é, ao mesmo tempo, mais lógico e mais conforme a doutrina da justiça e da bondade de Deus. Feito isso, passando pelo arrependimento, expurgando tudo aquilo que precisa expurgar pela expiação, que é o processo de limpeza, como nos falam as perguntas 167 e 168 de O Livro dos Espíritos, através das muitas reencarnações, que é a pergunta 169, né, se chega à reparação. E a reparação nada mais é do que um reequilíbrio total dentro da harmonia cósmica. E aí, no caso em questão, teria sido o espiritismo um remédio eficaz para evitar o suicídio? E se eles conhecessem em 58 o espiritismo? O Livro dos Espíritos saiu em 57. Saiu nos jornais a sua divulgação. Leram? E se não leram, por quê? Ainda não deu tempo de chegar a eles? Muito bem, mas Kardec faz essa reflexão. E se conhecesse o espiritismo? Evitaria o suicídio? Sem dúvida, fala Kardec. O espiritismo teria dado a esses 2 seres uma confiança no futuro, que haveria mudado completamente sua maneira de encarar a vida terrestre. E, por conseguinte, lhes teria dado a força moral de que lhes faltou. Então, 3 expressões técnicas. O que o espiritismo proporciona? Vamos lá. Primeiro, uma confiança no futuro. E confiança no futuro, você não comete suicídio. Segundo, uma maneira nova, diferente de encarar a vida. Não vou encarar pelo ângulo do desespero, mas pelo ângulo da prova, da expiação. Vou encarar pela ajuda espiritual que terei, pelos meus mentores que estão do meu lado, pelo estudo do Evangelho, pela compreensão da vida e etc. E, por fim, tenho força. Você toma passe, você lê Evangelho, você tem água frutificada, você tem homeopatia, você tem contato com a espiritualidade. Diz Dr. Bezerra de Menezes, um especialista em assunto de desencarnação, nos jornais espíritas da época. Por que não buscam? Por que não buscam o espiritismo? Dizia ele, quando em cada vez que perdia um dos seus filhos pelo processo da desencarnação, em que ele chamava que estava devolvendo aqueles que pertenciam ao Senhor, porque eram depósitos do Senhor. Por que não buscam o espiritismo? Então essa é a ideia que Allan Kardec está dizendo. Está falando da mesma forma. O espiritismo, sem dúvida, evitaria o suicídio.
supondo que tivessem tido fé no futuro, o que ignoramos, e que o seu objetivo, ao se matarem, fosse de se reunirem mais depressa, teriam sabido, por inúmeros exemplos análogos, que chegariam a resultados diametralmente opostos, e se achariam separados por muito mais tempo do que se estivesse na terra, pois Deus não permitiria recompensa à infração de suas leis, porque a sua lei é: não matarás. E não matarás não é o próximo, não matarás inclusive a si mesmo. Assim, certos de não poderem realizar seus desejos, é o que o Espiritismo ensinaria, mas, ao contrário, de se acharem numa posição 100 vezes pior, seu próprio interesse os levaria a ter mais paciência. Mais uma palavra técnica: paciência, junto com a força moral. Nós os recomendamos às preces. Quando ele faz isso, ele está entregando também eles a Santo Agostinho, a Geórgio, Espírito Protetor, a toda a comunidade dos espíritos lá da Sociedade Espírita de Paris, né? A São Luís e a muitos e muitos outros. Nós os recomendamos às preces de todos os espíritos, a fim de lhes dar a força e a resignação que haverão de sustentá-lo em suas novas provas e ainda apressar o termo do seu castigo ou da sua profissão. E como eles teriam muitas reencarnações dessa situação, e como nós só temos 150 anos, né, podemos dizer que eles ainda estão precisando das nossas preces. E nós não podemos só estar fazendo palestras, nós temos que estar fazendo preces por eles. É o que nós vamos fazer aqui na hora da prece com o nosso externo. Então, fazendo assim, terminando o seu sofrimento, sendo sustentados, transformados, vão criar um mundo de harmonia, de paz, de felicidade. Porque não é sempre assim, né? Por que não é sempre assim um mundo de alegria, de harmonia, de paz? Aí vem a frase maravilhosa de Santo Agostinho: não é assim? Tudo se passa pela reflexão da frase: o que fizestes do amor? Dessa harmonia abençoada da vida. O que fizestes do amor? Muita paz, fique com Deus.